amigos, meu nome é Peterson Rovai e sou advogado. Hoje, a dica que iremos dar é sobre um assunto nada agradável, principalmente para os dias em que estamos vivendo. No entanto, é uma dica de suma importância e ela versa sobre inventário. Devo ou não fazê-lo? O assunto morte nunca foi agradável para ninguém. Perder um ente querido sempre é motivo de dor e de sofrimento. E principalmente neste contexto em que estamos vivendo, onde centenas de pessoas, parentes e amigos estão sendo levados em decorrência do coronavírus. Quando perdemos alguém, é comum nós ficarmos abalados, em sofrimento, em luto. E muitas vezes não queremos nos preocupar com as questões jurídicas acerca do falecimento. No entanto, o inventário ele é de suma importância e pode gerar sérias consequências se não for feito no momento oportuno. Mas enfim, o que vem a ser o inventário? Meus amigos, é natural que todo ser humano em vida venha adquirir algum tipo de patrimônio. Uns mais, outros menos. Mas a grande maioria acaba adquirindo uma casinha, um carro, guarda um dinheirinho na conta. E quando nós viemos a falecer, esse nosso patrimônio, independente se é grande ou pequeno, ele deve ser repassado aos nossos herdeiros. Então, o que vem a ser o inventário? É inventariar, levantar quais eram os bens patrimoniais que aquela pessoa tinha, para que depois esses bens possam, de acordo com a lei ou com a vontade do falecido, passar aos seus herdeiros. Nos dias atuais, o inventário pode ser feito de duas formas: pela via extrajudicial, que é perante um cartório, ou pela via judicial, como sempre foi. E como saber por qual via utilizar? Veja bem, se todos os herdeiros forem maiores e capazes e não houver litígio entre eles, ou seja, todos estão de acordo com a forma que os bens serão partilhados, este inventário pode ser feito pela via extrajudicial, que é num cartório. A grande vantagem desta modalidade é a agilidade e rapidez. Tudo pode ser resolvido em poucos dias. Agora, quando envolve menores ou incapazes, bem como havendo litígio entre os herdeiros, necessariamente esse inventário deverá ser feito pela via judicial. Seja pela via extrajudicial ou judicial, determina a lei que a participação do advogado é imprescindível. Muitas pessoas deixam de fazer um inventário por falta de conhecimento da necessariedade dele. Porém, o principal motivo pelo qual as pessoas não vêm fazer o inventário é em decorrência dos gastos que ele gera. E isso é verdade. Para se fazer um inventário, gasta-se com a emissão de certidões, gasta-se com o cartório, com a justiça e o principal é o imposto que é cobrado pelo Estado, chamado de ITCMD, cuja alíquota varia de estado para estado. Esta alíquota, vale dizer que ela incide sobre o montante dos bens que serão repassados aos herdeiros. Não é sobre o patrimônio do falecido, porque muitas vezes esse falecido era casado e a sua esposa ela já era meeira dele, ou seja, já era detentora da parte que cabia a ela. Então o que será repassado é somente a parte do falecido aos filhos, por exemplo. Então o imposto ele não incidirá sobre a totalidade dos bens, somente sobre aquilo que será repassado aos herdeiros. De forma bem simples e didática, para que vocês entendam como que funciona a tributação do ITCMD, vamos imaginar um casal casado na comunhão universal de bens ou parcial de bens, que possuíam em comum um imóvel de R$100.000. Metade deste imóvel pertence à esposa e a outra metade ao seu esposo. Vindo a óbito o esposo, o que vai ser inventariado é os 50% que pertencia a ele, pois os outros 50% pertencem à sua esposa e continua com ela, porque ela é meeira,
do falecido. Então, o imposto vai incidir não sobre os 100 mil reais, que é o valor total do imóvel, mas somente sobre os 50 mil reais, que era a parte do falecido e que está sendo repassada aos herdeiros. Dito isso, em que pese haver essas custas para se fazer o inventário, a sua não realização gerará consequências ainda piores, que podem ter efeitos cascatas, também chamados de bola de neve. Citamos alguns exemplos. O imóvel do falecido não poderá ser vendido enquanto não se fizer o inventário. A mesma coisa ocorre em relação aos automóveis. Eventual quantia financeira depositada em algum banco somente poderá ser levantada ou sacada através do inventário. O Estado, conforme nós já falamos, cobra o ITCMD. E para isso, o Estado determina que o inventário deve ser feito em até 60 dias após o óbito. Não o fazendo, de imediato o Estado impõe uma multa de 10% sobre o valor a ser inventariado. Passados 120 dias, essa multa vai para 20% e sobre ela passa a correr juros e correção monetária. Ou seja, aquilo que hoje é um valor, 1 ano ou 2 anos após, será um valor muito mais alto. Outra consequência que gera pela não realização do inventário é que o cônjuge sobrevivente, seja o marido ou a esposa, não poderá casar novamente sem ter feito o inventário. E se quiser casar, obrigatoriamente terá que optar pelo regime da separação total de bens. A título de um único exemplo, vejamos um filho que, para não gastar, não quis fazer o inventário do pai que acabou de falecer. O patrimônio que cabia ao pai não passou formalmente para esse filho, continua em nome do pai. Passado algum tempo, a mãe vem a falecer. Esse filho, para ter acesso àquele patrimônio, obrigatoriamente ele terá que fazer o inventário do pai e o da mãe. Lembrando que o inventário do pai, por não ter sido feito na época oportuna, incidirá juros e correção monetária. Se esse filho não fizer esse inventário, que já está com o valor dobrado, ele não receberá esse bem como herança. E não recebendo esse bem, ele não poderá repassar ao seu filho quando ele mesmo vier a falecer. Consequentemente, este filho, para receber o bem, ele terá que fazer o inventário do avô, da avó e do pai, cujo valor virou uma bola de neve. Isso dentro de um exemplo básico, sem falar das situações onde existem vários filhos, onde vários já morreram e acaba virando um efeito cascata, um efeito bola de neve e muitas vezes a solução daquele problema se torna inviável pelo valor ou mesmo impossível de se resolver. A pessoa que efetivamente comprova não ter condições para arcar com as custas do inventário pode pleitear a justiça gratuita, pode pleitear o advogado público, pode pleitear, inclusive, a isenção do ITCMD. O que ela não pode é não fazer o inventário. O inventário, meus amigos, não é uma opção, é uma obrigação imposta pela lei. Por mais difícil que esteja naquele momento, por mais doloroso que seja mexer com essas coisas, faça o inventário, respeite o patrimônio que foi adquirido em vida pelo seu ente querido, para que você possa evitar, lá na frente, problemas e situações muito piores. Procure um advogado se você tem dúvida e obtenha maiores informações. Até mais!